Eu estou aqui com a doutora Josiane Barros, da Clínica Personal Físio, para falar de um assunto que interessa a todos, coluna. Quem não tem ou não teve uma dorzinha na coluna, um problema na coluna, e eles são diversos, têm diversas causas diferentes, mas como ela sempre diz, uma quantidade muito grande tem a ver com os desvios posturais. Vamos falar deles então. Esta coluna aqui, doutora Josiane Barros, é uma coluna perfeita? Saudável, perfeita. Ela tem uma curvatura aqui, mas nem todo mundo tem a coluna assim, é isso? Isso. Hoje o assunto é retificação vertebral. O que é isso? A nossa coluna, ela precisa ter as 3 curvas fisiológicas normais, tá? Essas curvas, elas foram feitas para a gente conseguir absorver o impacto, que é a ação da gravidade que faz isso aqui, ó. Ela age daqui para cá, de cima para baixo. Tá? Então, a curvatura, ela foi feita para dissipar o impacto da ação da gravidade e não sobrecarregar o disco intervertebral. Aonde são as curvas? As curvas são aqui na cervical, né? Que é essa curvinha. Aqui é a cifose torácica e aqui é a lordose lombar. Então, quando elas têm um tamanho normal, que é esse tamanho que está aqui, é uma coluna saudável. Quando o paciente apresenta uma retificação, no exame de imagem, numa ressonância magnética ou num raio-x, costuma vir assim: inversão da curvatura cervical, ou inversão da curvatura lombar, inversão da curvatura torácica. É a retificação. Então mostra pra gente como fica. É uma coluna reta, né? Sem a curvatura. Ela fica assim, ó. Ó, ela não tem a curva. E aqui na lombar, ela também não tem. O que prejudica um paciente com uma coluna assim? Eu não tenho a curva, então eu não consigo absorver o impacto como deveria. Então a sobrecarga do meu peso, mais a ação da gravidade, mais um peso que eu carrego, cai totalmente no disco intervertebral. Eles começam a sofrer compressões e aí com isso, a longo prazo, se eu não tratar, eu começo a perder tecido, a degenerar esses discos intervertebrais. Agora, a pessoa comum, ela vê como? Ela vê no espelho que a coluna é mais reta? Exatamente. O paciente ele pode ficar com a parte de cima desnudo, né, sem roupa. Se for de sunga, o homem, se for de biquíni, a mulher, é muito melhor. Pede para ele ficar de lado para um espelho e alguém olhar e observar. É nítido, a pessoa olha para você e vê que ela é totalmente reta, ela não tem nenhuma curvinha, nem aqui, nessa parte aqui, ó, que a gente chama da parte da cifose, e nem aqui na região lombar. Não esperar sentir dor. Se percebe que a coluna está muito reta, é bom procurar um fisioterapeuta para fazer RPG e consertar esse desvio antes que ele cause um problema mais sério? Exatamente. Quando o paciente tem as curvas muito acentuadas, ele vai gerar dor muito mais rápido. Tá? Isso é um efeito positivo, porque faz ele procurar a causa. Um paciente retificado, ele demora para referir dor. E aí que mora o perigo. Por quê? Porque não é porque ele não está sentindo dor que ele não está tendo compressão, que ele não está danificando a coluna. E se ele não tratar essas retificações, é como eu falei, ele começa a desgastar. E aí esse desgaste, primeiro, ele gera o bico de papagaio, que é uma defesa do seu organismo, para poder aumentar o espaço que está sendo comprimido. Aí não tratando, aí no bico de papagaio, ele começa a sentir um pouquinho de dor. Agora, ele vai sentir dor mesmo quando esse disco estiver totalmente desidratado e começar a colar osso com osso. Aí já é uma artrose na coluna, já é um comecinho de hérnia de disco, então já fica mais grave. Ele precisa tratar com RPG associado ao Pilates. Muito bom descobrir o problema antes que ele se torne algo grave. E é bom descobrir enquanto você ainda pode tratar apenas fazendo exercícios de RPG. Muito obrigada. Obrigada.